nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Chegando mais uma vez nessa manhã de segunda-feira, meio-dia, quase em ponto, mas chegando aqui com as principais notícias do Mengão queridão para vocês. Nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre o Vitor Pereira. Muitas pessoas estão me perguntando o seguinte: Fabrício, o Vitor Pereira não é mais um estagiário igual o Domenech? Tem muita gente achando que o Vitor Pereira é parecido com o Domenech Torrent, porque o Vitor Pereira foi auxiliar do André Vilas-Boas. Daí, com o Domenech auxiliar do Pep Guardiola, a galera já fica perguntando assim: pô, o Flamengo tá pensando em trazer outro estagiário? Daí eu resolvi trazer para vocês as informações sobre Vitor Pereira, para vocês conhecê-lo melhor um pouquinho e saber tudo sobre esse provável treinador do Mengão queridão. Já tem jornalista turco cravando que ele vai vir pro Flamengo. Na base da sacanagem, obviamente, da zoeira, que nem a gente faz quando, por exemplo, a gente falou que era pro São Paulo contratar o Rogério Ceni, que ia dar bom. Ou pro time do Vasco contratar o Abel Braga, que era tinino. Ou que nem agora, que a gente manda qualquer time contratar o Renato Gaúcho porque o cara é bom mesmo. É tudo na base da zoeira de querer ver o mal do outro. Vamos falar sério, né? Mas antes de eu falar sobre isso com vocês, eu queria mandar aquele recadinho do OneFootball, pode ser? Ô, producer, roda aí, por favor. Deixa eu falar do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos assistir o campeonato alemão ao vivo e com imagens. E pessoal, tem para iOS e Android, é totalmente de graça, mas só se vocês baixarem no link que está aqui na descrição desse vídeo. Vai marcar bobeira? É claro que não, né? Baixa agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Siga lá, pelota! Vocês estavam ligados, vocês estão sabendo que metade do elenco do Flamengo só tem contrato até o final do ano de 2022? 50% do elenco rubro-negro tá já com a vida encaminhada para poder sair do Mengão queridão. Ou não, né? Depende do que o novo treinador vai querer fazer, depende do que o novo treinador vai planejar para esses jogadores do Mengão queridão. Então, eu falo muito sobre a importância do planejamento para 2022 justamente por conta disso. Porque tem jogadores do Flamengo que já vão sair logo agora, no mês de janeiro. Tem jogadores do Flamengo que interessam ao mercado asiático, como, por exemplo, o Vitinho. Tem sempre um ou outro ali fazendo proposta por ele. Pode pintar mais uma proposta concreta agora no mês de janeiro. Pelo Everton Ribeiro a mesma coisa. E aí a gente faz o que sem treinador? Ah, mas o treinador pode chegar a qualquer momento, a partir do dia 1º de janeiro, sim, e ele avalia o elenco quando? Ver quando? Eu falei muito sobre o elenco num outro vídeo que eu fiz, e as pessoas ficaram achando que o meu problema com o treinador é para o Flamengo ter reforços ou não. Não é só isso. Eu queria que todo mundo entendesse que um treinador não é o cara que só treina o time. O treinador é o cara que toma conta do departamento de futebol. Pelo menos é isso que o Flamengo quer. O Flamengo quer um treinador onde ele entregue a chave do Ninho do Urubu e fala assim: Fiote, vai, cuida do Ninho do Urubu aí. O que você decidir a gente avalia e aprova ou não aprova. Ou seja, o Flamengo quer que o treinador tome conta do futebol do Flamengo. Tomar conta do futebol do Flamengo é muito mais do que chamar os jogadores: ô, vamos treinar aqui. Não é isso não. Tem muita gente que está me perguntando assim: para que treinador agora? Tá todo mundo de férias. Sim, planejamento só acontece quando o jogador chegar, né? Quando o jogador chegar, eu treino ele, acabou. É simples assim, é que nem um joguinho de videogame. Não é. O treinador tem que chegar no Flamengo e fazer todo um planejamento, ver se a grama do Ninho do Urubu, por exemplo, está na altura que ele deseja, conhecer o Maracanã, saber como que o Maracanã vai colocar o seu gramado para, de repente, o Flamengo fazer a mesma coisa no Ninho do Urubu. Aliás, já devia estar fazendo. Se o Maracanã vai passar tá passando inclusive, né, pelo replantio para colocar grama híbrida, se é o Jorge Jesus no Flamengo, já tinha mandado colocar o gramado híbrido nos 5 campos do Ninho do Urubu. E o Flamengo até agora não mexeu uma palha com relação a isso. Então o novo treinador vai desde esse pequeno detalhe da altura da grama, está do mesmo jeito da altura da grama da onde ele tem a sua casa, aqui no nosso casal Maracanã, até pela avaliação do elenco, a sugestão por reforços,
tudo isso. E eu já falei para vocês também que com relação ao elenco, tem a situação da janela dos outros países. Se as janelas ficarem fechadas ou se a gente não aproveitar o momento que elas estão abertas, a gente não pode se dispor de jogador nenhum. Por isso é importante a chegada do treinador. Além, é claro, de fazer a reformulação no departamento de futebol, mandar alguns crossfiteiros embora, que não tem experiência nenhuma com futebol, o amigo do Braz embora também, mas isso só vai acontecer se os caras trouxerem uma equipe que vai abraçar toda essa situação. Se os caras não tiverem uma equipe, não tiver uma comissão técnica boa, como que o Flamengo vai mandar embora e como que o Flamengo vai repassar essa responsabilidade? Aliás, esse é um dos grandes problemas que o Flamengo tem com relação ao Carlos Carvalhal. O Carlos Carvalhal hoje tem apenas 2 profissionais junto com ele. Os 2 João. Um é o João Ferreira, que é o auxiliar direto dele, e o outro, aliás, desculpa, um é o João Meireles, que é o preparador físico dele, e o outro é o João Mário, que é o auxiliar técnico dele. Todo o restante da comissão técnica dele teria que ser moldado a partir do momento que o Flamengo fechasse com ele. E é aí que está uma temeridade do Flamengo também. Será que esses caras que vão vir com ele, ou que ele vai montar, são os caras que ele realmente confia, que ele realmente tem experiência de ter trabalhado com eles? Porque parte da comissão do Carlos Carvalhal ficou no Rio Ave. Uma outra parte ficou no clube inglês do Sheffield Wednesday. Será que se ele convidar esse pessoal todo, todos eles vão querer largar os seus empregos atuais para vir para o Flamengo? E se não quiserem, como que o Carlos Carvalhal vai montar a sua equipe para vir para o Brasil? Porque com 3 pessoas não dá. Isso o Marcos Braz falou com relação ao Domenech. Então, um dos entraves para o Flamengo ir de cabeça em cima do Carlos Carvalhal é essa insegurança com relação à comissão técnica dele. Já o Vitor Pereira, que está empregado no Fenerbahçe, sabe-se lá Deus até quando, tem uma comissão técnica maior. A comissão técnica do Vitor Pereira é formada por 5 profissionais. Os caras têm, o Vitor Pereira tem na comissão dele o Bruno Moura, que é um analista de desempenho. Tem também o Luiz Nuno Nédio, que é outro analista de desempenho. Tem o preparador físico Antônio Ascensão. Tem o Luiz Miguel, que é auxiliar técnico dele. E tem o Felipe Almeida, que também é auxiliar técnico do Vitor Pereira. Essa comissão está montada e está com ele lá no Fenerbahçe. Todos eles são portugueses. Todos eles trabalham há anos com o Vitor Pereira, todos eles viriam com ele caso o Flamengo fechasse com o Vitor Pereira. Igual eu falei no vídeo hoje pela manhã, a multa para tirar o Vitor Pereira do Fenerbahçe, segundo eu apurei, é algo em torno de 700 mil euros. Nada de muito espantoso para conseguir tirar o treinador de lá, que pode cair. Hoje, caso perca para o Gaziantep. Agora, o Gaziantep é o seguinte, ele não é padrão para melhorar a vida do Vitor Pereira no Fenerbahçe, não. Porque é um clube que está na 16ª colocação. Mas ele é padrão para poder derrubar ele. Porque se ele conseguir perder para o clube 16º colocado, ninguém vai segurar ele lá. O pessoal já não tem paciência. Eu contei em um outro vídeo para vocês que o ex-presidente do Fenerbahçe tá de saco cheio do Vitor Pereira, dando declarações muito impactantes sobre o Vitor Pereira e declarações negativas, e ele é muito ouvido porque foi o cara que ganhou tudo pelo Fenerbahçe. É um ídolo, uma lenda, esse presidente lá, do ex-presidente do Fenerbahçe. Então ele tá por um fio, o tal do Vitor Pereira. Essa comissão técnica que vocês estão vendo aqui embaixo, ela custa hoje ao Fenerbahçe 500 mil euros, ou seja, aproximadamente aí 3 milhões de reais, só para essa comissão técnica que está aqui embaixo. Mas isso, eu estou falando valores anuais. Então, por ano, esses caras aqui custam ao Fenerbahçe cerca de 3 milhões de reais. Nada muito espantoso aí
para os níveis e para os valores que o Flamengo procura. Já o nosso amigo aqui, esse daqui custa um pouquinho mais caro, Vitor Pereira, cerca de 2,5 milhões de euros por ano, o que daria aí algo em torno de 15 milhões e 800 mil reais por ano, com um salário mensal aí de 1 milhão e 300 mil por mês. Nada muito espantoso também, tudo meio que dentro do padrão que o Flamengo pode receber. Agora, muitas pessoas têm uma desconfiança muito grande com o trabalho do Vitor Pereira. Por ele ter sido aí auxiliar do André Vilas-Boas, as pessoas ficam com uma impressão, diria eu, errônea do trabalho do Vitor Pereira. Os caras logo pegam e colocam ele como se ele fosse o Domenech Torrent. O Domenech Torrent é diferente. O Domenech Torrent foi auxiliar do Pep Guardiola por 13 anos, mas depois que saiu, nunca ganhou nada, nunca dirigiu um grande clube além do Flamengo e está no começo da profissão dele ainda. Já o nosso queridíssimo Vitor Pereira, não. Espia só, pessoal. Ele foi 2 vezes campeão de Portugal pelo Porto, uma vez campeão da Grécia pelo Olympiacos, uma vez campeão da China pelo Xangai Sepeng, uma vez campeão da Taça da Grécia pelo Olympiacos, uma vez campeão da Super Cup da China com o Xangai Sepeng e 2 vezes campeão da Super Taça de Portugal com o Porto. Ou seja, ele tem 3 trabalhos onde ele ganhou muitos títulos. Lá na China, ele dirigiu um dos maiores clubes, um dos clubes de maior torcida, que é o Xangai Sepeng. Em Portugal, ele dirigiu um dos clubes com maior torcida, que é o Porto. E na Grécia, ele dirigiu o poderoso Olympiacos, também o maior clube grego. Ou seja, é um treinador que tem por hábito ganhar títulos em grandes clubes, ainda que não seja em grandes ligas, mas está acostumado com a pressão que um grande clube traz por ter muitos torcedores, diferente também do Carlos Carvalhal, que ainda não teve a experiência de treinar um grande clube. Ele passou rapidamente pelo Besiktas, que é uma equipe lá na Turquia que tem muita pressão e muito público, muito torcedor, mas nada que se compare a Porto, Olympiacos ou até mesmo o time do Xangai. E aí, pessoal, não confunda as informações que eu estou trazendo para vocês num comparativo de Carlos Carvalhal com o Vitor Pereira com a minha preferência por treinador. Porque toda vez que eu venho aqui e falo que um treinador tem uma coisa que se sobressai a de outro treinador, geral acha que eu não quero fulano e quero cicrano. Tem nada a ver. Eu acho, inclusive, que os 3 treinadores que o Flamengo está avaliando nesse momento para contratar, Jorge Jesus, Vitor Pereira e Carvalhal, são do mesmo nível. São treinadores que, se chegarem para o Flamengo, qualquer um dos 3 vai arrebentar a boca do balão. Assim como a diretoria rubro-negra, o único pesar que eu tenho do Carlos Carvalhal é a comissão técnica dele. É a única desconfiança que eu tenho, se ele vai conseguir montar uma boa comissão técnica, se ele vai conseguir chegar com pessoas da confiança dele, ou se ele chegaria com pessoas que ele está contratando pela primeira vez, como foi o caso do Domenech Torrent. Quando você contrata com uma primeira vez, os caras ainda têm que aprender a sua metodologia, junto com um grupo de jogadores que vai chegar também. Então essa é a minha única desconfiança com o Carlos Carvalhal. Sobre o trabalho do Carvalhal, eu sou apaixonado pela maneira como o time dele se porta dentro de campo, como a maneira que ele trabalha o seu vestiário, a energia que ele tem para lidar com dirigentes. Ele já entregou braçadeira de capitão na cara do presidente que queria escalar o time dele e ele afrontou o dirigente na frente de todos os jogadores, contando para todo mundo o que o presidente queria fazer, se demitiu na frente de todo mundo, esculachando o presidente. Então ele tem culhão para fazer o que tem que ser feito. São 3 treinadores, linhas duríssimas: Vitor Pereira, Carlos Carvalhal e Jorge Jesus. Então pode tirar com o olho fechado qualquer um dos 3 que eu aprovaria. Só que a minha obrigação é trazer a informação e a minha índole me manda trazer a informação completa. Por isso eu trago a informação inteira e um comparativo dos prós e dos contras do Vitor Pereira com o Carlos Carvalhal. Já com o Jorge Jesus eu não preciso falar absolutamente nada. Todo mundo já conhece o Jorge Jesus, conhece a comissão técnica dele, sabe a linha de trabalho do Jorge Jesus. É perder tempo se eu ficar falando do Jorge Jesus aqui, concorda? Por isso, esse comparativo. Hoje a ideia do Flamengo
é esses três treinadores. Muitas pessoas estão me perguntando sobre Hernan Crespo e sobre o Vojvoda. A informação que eu tenho é que o SIM, Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo, que tem a obrigação de dar tiro para tudo quanto é lado quando o assunto é sondagem, que o Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo conversou com representantes do Vojvoda e conversou com representantes do Hernan Crespo. Mas esses dois nomes nem foram cogitados pela alta cúpula da diretoria do Flamengo, que visa esses três treinadores, Jesus, Carvalhal e Vitor Pereira. Aliás, a informação que eu tenho é que o Flamengo só voltaria os seus olhos para um treinador aqui, que está treinando aqui na América do Sul, se tudo desse errado lá na Europa. Então, se eles não conseguissem nada na Europa, independente de viajar para lá ou não, né? Existe telefone, WhatsApp e Skype, independente deles irem para lá ou não, se eles não conseguirem um contato mais profundo e não tiverem esperança, expectativa de trazer alguém da Europa, aí eles olhariam para o mercado sul-americano, mas já olhariam com aqueles olhos de quem sabe que fracassaram. E essa é a informação que eu tenho, nada de Hernan Crespo, nada de Vojvoda. Se olharem é porque deu errado lá na Europa. Agora também nem garantiu o negócio, isso são as minhas fontes, tá? E não quer dizer que eu seja o detentor das melhores, das mais importantes, das mais certas fontes, não. Eu só trabalho muito sério, quase não durmo, para poder checar tudo e trazer para vocês. Mas nem sempre minhas fontes vão saber de tudo. Pode ser que o Flamengo nem vá para a Europa e resolva contratar o Hernan Crespo. Já pensou? Aí é que o planejamento 2022 vai pro Soró mesmo, né? Mas enfim, pessoal, o treinador tem que vir pra gente saber o que a gente faz com esse elenco. E o elenco do Flamengo hoje tem algumas particularidades que eu gostaria de tratar com vocês. Por exemplo, a situação de jogadores que estão livres para assinar pré-contrato. Hoje o Flamengo tem 2 jogadores livres para assinar pré-contrato e sair do Flamengo sem dar nenhum centavo para o Mengão queridão. São eles, o goleiro César, que tem contrato até dia 30 de abril do ano que vem, e o lateral direito João Lucas, que tem contrato até o meio do ano que vem. Esses 2 já podem assinar o pré-contrato agora e deixar o Flamengo sem dar nenhum centavo para o Mengão queridão. O César, o Flamengo deve liberar até em janeiro, nem deve esperar até abril para o César poder sair, porque prejudicaria o jogador, né? Uma vez que em abril a janela já estaria fechando. Então deve entrar num acordo com o César e o César talvez nem se reapresente no Mengão queridão. E tem a situação do João Lucas, que tem algumas propostas que o Flamengo está estudando, pode vender, pode emprestar, pode renovar o contrato dele caso vá emprestar. Enfim, tem uma série de situações que o Flamengo tem que avaliar e só vai avaliar com a chegada de um novo treinador. Jogadores emprestados até o meio do ano. O Flamengo tem o Thiago Maia, o Andreas Pereira e o Kennedy. Desses 3, o Kennedy é o que tem menos chances de renovar. Para o Kennedy ter o seu contrato renovado, seja para o Flamengo pedir uma extensão do empréstimo ao Chelsea, seja para o Flamengo adquirir o passe dele em definitivo, ele vai ter que mostrar muita coisa que ele não mostrou nesses primeiros 6 meses de Flamengo. Ele até deu alguns lampejos de bom jogador, de técnica e de alguma ajuda, mas nada ainda que a gente pudesse falar assim, pô, o Kennedy é bichão, tem que renovar. O Andreas Pereira estava vindo muito bem, numa vibe muito boa com a nação rubro-negra, ele desencantou o nosso gol de falta, mas em compensação ele foi o responsável direto pela nossa eliminação na Libertadores da América, ainda que Gabigol e Michael tenham perdido gols incríveis, pesou mais para a nossa eliminação a bola que ele entregou no setor defensivo. Então, grande parte da torcida rubro-negra não o perdoa e não quer renovação do contrato. Por isso, o Andreas Pereira vai ter que ralar demais para mostrar para o torcedor que pode confiar nele e o Flamengo acabar fazendo a negociação para ele permanecer. Ele, inclusive, já disse que se sente devendo um título de Libertadores do Flamengo. E eu concordo com ele. Já o Thiago Maia já saiu na frente. A diretoria já está negociando com o Lille para conseguir a compra em definitivo do Thiago Maia. O Flamengo está discutindo agora como vai fazer para pagar. Ou seja, a famosa forma de pagamento.
Thiago Maia deve ser o primeiro reforço confirmado do ano de 2022, se as negociações continuarem andando da maneira que estão. Thiago Mendes também tem muitas chances de chegar no Flamengo. Thiago Mendes, que hoje está no Lyon, fez de tudo para vir para o Flamengo na janela do ano passado e não deu certo. Agora ele e a família dele estão fazendo de tudo de novo para vir para o Flamengo por empréstimo. Com a saída do Juninho Pernambucano do Lyon, o presidente e dono do clube lá pode acabar liberando o Thiago Mendes para ser emprestado para o Flamengo, a expectativa que a diretoria tem. Inclusive, se a diretoria viajar mesmo lá para a Europa, uma das situações que a diretoria vai procurar é justamente a situação do Thiago Mendes e também a situação do Rafinha Alcântara. São os dois jogadores que o Flamengo vai procurar também. Eu não tenho informações que a diretoria já sondou o Barcelona pelo Coutinho. Isso daí eu já vi saindo num monte de lugar. Eu não tenho essa informação. Se eu a tiver, eu falarei com vocês, até porque se trata de um jogador caríssimo, beleza? Bom, jogadores em último ano de contrato. Metade do time tá para terminar o contrato agora. Diego Alves, 31 de dezembro de 2022. Gabriel Batista, o goleiro, também. Todos que eu vou falar aqui agora têm contrato terminando 31 de dezembro do ano que vem. E no meio do ano agora, já pode assinar um pré-contrato. Por isso da importância de um treinador chegar, avaliar o elenco para saber o que é que a gente faz com algumas figuras aqui. Maurício Isla, Rodinei, Felipe Luiz, René, Davi Luiz, Diego Ribas, Pires da Mota e Vitinho. Todos eles têm contrato terminando no ano que vem. Os demais jogadores têm contratos mais longos. Por exemplo, Hugo Souza tem contrato até dia 31 de dezembro de 2025. O João Gomes, a mesma coisa, até 2025. O Pedro até 2025. Mateuzinho e Ramon também até 2025. Só que o Mateuzinho é até outubro de 2025 e o Ramon é até setembro de 2025. O Ramon que despertou o interesse do Porto. As negociações não avançaram, o Porto acabou contratando um outro lateral esquerdo, mas o Flamengo tem expectativa de receber propostas por ele e pelo João Gomes. O Gabigol tem contrato até dezembro de 2024, assim como o Michael e o Léo Pereira. O Rodrigo Caio, nosso zagueirão de vidro, tem contrato até dezembro de 2023, assim como Gustavo Henrique, Hugo Moura, William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Vitor Gabriel. Inclusive, o Vitor Gabriel pode sair nessa janela de janeiro também. Então, o resumo da obra. Vitor Pereira, Jorge Jesus e Carlos Carvalhal são, segundo as minhas informações, as minhas fontes, os treinadores que o Flamengo está avaliando. O receio pela contratação do Carlos Carvalhal é com relação à pouca experiência dele com grandes torcidas e também a situação da comissão técnica dele. Já o Vitor Pereira, vocês conheceram toda a comissão técnica dele aí e viram também os custos que a nossa diretoria teria por ano e por mês com ele e viram que não é nada fora do comum, só que ele hoje está empregado com uma multa de aproximadamente 700 mil euros. Sobre Felipe Coutinho do Barcelona, não tenho informação que o Flamengo tenha procurado ainda, pode até ser que já tenha sondado, mas procurado oficialmente eu não tenho essa informação. O Flamengo vai para a Europa e, além de tratar de treinador, vai tratar também sobre uma eventual contratação do Rafinha Alcântara e também do Thiago Mendes. E a situação dos jogadores do Flamengo, onde vocês viram que metade do elenco está com contrato para vencer no dia 31 de dezembro do ano que vem, o que implicaria em poder assinar um pré-contrato na metade de 2022, ou seja, o Flamengo tem que se preocupar com essa turma aqui para saber se renova ou se não renova, e isso só o novo treinador vai dizer. Daí, vocês têm uma tarefa muito grande. Comentar. Concordam com os três escolhidos? Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Vitor Pereira? Acham que cabe nesse elenco do Flamengo um Vojvoda ou um Hernan Crespo? Coloca aqui nos comentários, por favor. Com relação ao elenco, há alguém desses que eu falei para vocês que tem contrato longo que vocês venderiam? Desses que tem contrato até o final do ano que vem,
quais deles vocês já renovariam imediatamente. E desses que têm contrato até o meio do ano, Kennedy, Thiago Maia e Andreas, qual deles vocês comprariam em definitivo ou renovariam um empréstimo? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Por enquanto é isso, eu agradeço muito a presença de todos vocês nessa segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Peço para que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Deixa aquele like, que é para o YouTube entender que você curte e te notificar sempre. Compartilhe o vídeo, tem informação pra caraca. Eu gosto desse canal aqui, é porque dá para fazer um negócio maior, bem mais explicado, e colocando vocês sabedores de tudo sem esconder nada. A verdade é sempre dita aqui e no Fla Nação VP, doa a quem doer. Passação de pano aqui comigo, Neca de Tibiriba. Tenham uma excelente semana, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra!